Muito bem, então temos nossa conexão funcionando, temos nossa tabela criada. Essa é só a base para a gente fazer o que realmente a gente quer, que é cadastrar livros. Então voltamos aqui a nosso PHP do livro, né, onde eu crio o objeto, fiz um require para a gente importar ele. Aqui eu fiz a minha conexão. Professor, vai fazer conexão. Fez aqui. Por enquanto, sim. Só para a gente simplificar as coisas, depois a gente vai ver uma forma mais elegante de iniciar as conexões, né, ou de manter uma conexão para não precisar fazer um em cada classe, em cada arquivo. A gente montou o nosso SQL, né, em um SQL dinâmico, porque vai pegar os dados vindo do objeto. Se a gente altera aqui o ISBN, ele já vai também alterar o SQL, então tá bem legal. Agora a gente quer executar. Na outra hora a gente executou e deu erro. Claro que deu erro, não tinha tabela. Agora a gente criou a tabela e vamos ver se isso vai funcionar. Banco, PHP, cadastrar livros. Olha, retornou 1, provavelmente inseriu. Vamos trocar aqui. Vou criar um novo livro. Vou alterar esse objeto, tá? PHP em 24 horas. O escritor é o Zezinho, editor IFC, e o ISBN tem que ter 11 caracteres, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Isso, 3, 3. Nossa, tá difícil contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem, vamos de novo. Inseriu. Me parece que os dados estão lá. Se a gente tivesse com um banco, um SGBD, né, ou MySQL, que vai ser o nosso que a gente vai utilizar, a gente olharia na ferramenta, ele já mostraria a tabela lá e mostraria os dados. O SQLite não é um SGBD, digamos assim, não tem nenhuma ferramenta de administração, então a gente não consegue olhar os dados. O máximo que a gente consegue ver, talvez, ele continua com 8K, mas enfim, a gente inseriu alguns bytes, não ia fazer diferença. Mas a gente não consegue ver o que tem dentro dele. Vamos ver para a biblioteca. Olha, é um arquivo binário. Então, enfim, o fato é que para a gente saber se os dados foram inseridos corretamente, agora a gente tem que fazer uma consulta. Para não confundir, eu vou criar um novo arquivo chamado de consulta livros. .php. Esse PHP, por enquanto eu nem vou trabalhar com objeto, a gente só vai fazer uma consulta direta. Vou roubar aqui a linha novamente de conexão. E agora eu vou pensar num SQL de consulta. Vamos ao mais genérica possível, todos os campos da tabela livros. A gente quer todos os campos e não é de um livro específico, né? Senão a gente colocaria aqui um where título ou where id igual a 1. Não. Vamos ver a tabela toda. Vamos ver como é que se cadastrou, né, primeiro, e como é que isso é armazenado. Da mesma forma que o banco de dados ele tinha o exec para executar SQLs de alteração de dados, né? No caso a gente fez um insert, poderia ser um delete ou um update, ou o create table que a gente fez também. A gente quer agora consultar, então é o query. Query é a tradução dela é consultar, né? Então aqui a gente vai passar o SQL. Professor, isso aqui já retorna uma consulta? Não, não é o retorno da consulta. O SQL, a consulta ela é feita em 2 passos. Esse método query, ele retorna um objeto dessa classe aqui, PDO statement. Que aí eu vou colocar direto no objeto, que eu vou chamar de statement ou STM simplesmente para ficar mais simples.
Eu vou escrever ele aqui só para vocês verem, e aí depois eu falo sobre ele. var dump statement. Só para a gente ver o que é esse objeto. PHP consulta livros. Ó, ele é um objeto da classe period statement, como eu mostrei agora, né? Só tem um objeto. Tem um vetor associativo, né? Aqueles vetores que não são por inteiro, sequenciais, e sim um string. E dentro tem um string tamanho 21, que é exatamente o SQL que a gente montou. Então isso aqui quase que parece só um string. Por que ele faz isso, né? Parece que transformou uma coisa noutra que é igual a ela mesmo. Não, não é simplesmente isso. Claro, ele inseriu o SQL dentro desse objeto, mas ela é uma classe muito mais completa, que inicialmente a gente vai utilizar da forma mais simples, que é essa aqui, mas que mais adiante a gente vai usar outros artifícios dela, que é, por exemplo, inserir parâmetros, né? Quando eu for montar uma consulta mais parametrizada, com wheres, e eu não sei o que vocês viram mais de... Acho que não, né? No, em SQL, join, left join, outer join. Enfim, quando a gente for trabalhar com consultas mais detalhadas, que também não vai ser o nosso caso. Mas o fato é que esse statement permite a gente trabalhar com essas consultas mais elaboradas. Mas para início a gente vai montar uma consulta simples e ele só monta essa consulta dentro do objeto. Aí sim, com esse objeto é que a gente vai fazer a busca de fato ao banco de dados com um método chamado fetch ou fetch all. All, todo mundo sabe, tudo, e fetch buscar. Então eu quero buscar tudo. Então o que esse método faz? Vai trazer tudo que tem na tabela baseado no meu SQL. E vai me retornar o que eu vou chamar aqui de resultado. Agora vamos escrever resultado no vartemp aqui para a gente ver o que tem dentro dele. Agora sim. Agora me apareceu um monte de coisa. Primeiro, já está bem claro para a gente que nosso banco de dados foi preenchido com alguma coisa. Então, veja só. O que é o resultado? É um array com 2 elementos. O primeiro elemento tem um array com 14 elementos. Ó, um ID 1, um título Homo sapiens, o autor Harari, editora IFC, ISBN, aquele que a gente digitou. E o que mais? Edição nu, né? Ano de lançamento nu, porque a gente não inseriu. E aí a gente tem o segundo elemento do array, índice 1, também com 14 elementos, que é aquele segundo livro que a gente inseriu. Com o ID 2, veja que ele fez um incremento sozinho, ele já considerou que o primeiro era o 1, o segundo era o 2, sem precisar a gente passar nada, ele faz esse controle, como qualquer banco faz. O título PHP 24 horas, autor Zezinho, editora mesmo FC, ISBN outro, e também os outros dois nu, que a gente não passou ano de lançamento e edição. Vocês já perceberam que vocês estão bem atentos que cada linha dessa está em dobro. Professor, você inseriu os dados em dobro de desperdício de espaço, de banco? Não. É que o FATAll, como eu falei, ele retorna tudo. E ele retorna com duas possibilidades. Se vocês imaginarem uma tabela, pessoal, o que ela é? É uma matriz, que é o quê? Um vetor de vetores, um array de array. Então aqui de fato a gente tem um array de tamanho 2, né, que são as duas linhas, os dois registros que eu tenho no banco, são os dois livros. E aí, claro, dentro de cada livro desse, dentro de cada linha, de cada registro, eu tenho vários elementos que ele armazena dentro de um outro vetor, que está do tamanho 14. Tá, mas a minha tabela só tem 7 atributos, né, 7 campos. Por que está tudo em dobro em 14? Porque ele dá uma opção para a gente, de como isso vem em vetor, de eu poder manipular esse vetor com índices. Veja aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 7 elementos. Ou se eu achar mais fácil, o que eu acho, e vocês vão achar também, que esses índices sejam associativos, aquele array associativo que a gente já conversou uma vez. Você pega pelo campo. Até porque se você faz a consulta, eu quero saber o ISBN desse livro. Aí eu vou olhar vetor na posição... o ISBN está em qual posição que eu não lembro mais? Na 3 ou na 4? Está na 4. Mas eu não lembro isso. É muito mais fácil eu dizer, eu quero
o valor que está em ISBN nesse vetor. Então, por isso que é mais interessante a gente trabalhar com o índice, com array associativo com as palavras. Tá, beleza, tá entendido. Mas isso quer dizer que ele vai ficar retornando em dobro, não é um desperdício de memória, né? O sistema ele está num servidor, não vai gastar muita rede, ficar trafegando à toa dados em dobro? Sim, de acordo. E é por isso que o PHP ele permite que a gente passe um parâmetro naquele fetchall que a gente escolha. Eu quero por número, por índice, ou eu quero associativo. Esse parâmetro vai aqui no momento que a gente chama o método, que é uma constante, fetch, dois pontos. Aí aqui a gente tem, PDO, que é a classe, PDO, fetch, e aí eu escolho o tipo do fetch. Esse que traz em dobro, both, que é ambos em inglês, então traz índice numérico e índice string. Se eu quero o índice numérico, vamos fazer ele primeiro, num, eu passo fetch num. Agora eu vou executar. Veja que a coisa está mais enxuta já, né? Ele continua trazendo duas linhas, ou seja, um array com dois elementos, o 0 e o 1, onde cada linha dessa possui um novo vetor, agora de 7 e não mais 14, e todos indexados por número. Legal, né? Agora eu consigo indexar, olhar o número 1 e saber o que é, e não traz a coisa em dobro. Mas continua aquele problema, né? Eu quero o título, está na posição 3 ou 4. Está na 2, nenhum nem outro. Então, eu prefiro, ao invés de ser o número, trabalhar com associativo, ou ASSOC, para os íntimos, né? Como eles deixaram o nome do atributo. Também ele vai trazer as duas linhas, também cada um agora com somente os seus 7 campos. Agora muito melhor, porque é o ID, é o título, é o autor, é a editora, e cada um numa posição do vetor. Tá, professor, beleza, está tudo misturado, mas eu quero agora, eu quero escrever o título dos dois livros. Então, beleza. Quando a gente fala em vetor, a gente já pensa em repetição, mas talvez para ficar um pouco mais claro, vamos fazer o seguinte. O livro, eu vou chamar de livro 1, que vai ser o quê? O vetor, o resultado na posição 0. Lembra que ele o livro 1 está na primeira posição desse vetorzão, que é uma matriz. E eu também tenho o livro 2, que está na segunda posição do vetor. Aí agora eu consigo, por exemplo, escrever o título do livro 1, chamando o campo título, e consigo também escrever do livro 2 o seu título. Como consiga título, né? Ou, nem vou fazer ainda melhor aqui, vou fazer livro. Livro. Já vou concatenar aqui com o autor. Livro 1, autor. E vou fazer a quebra de linha para ficar menos feio. Aqui eu vou copiar e vou colar. Só que não é livro 1, é livro 2. E claro, eu como sempre esquecendo o cifrão, só para dar restore em tudo. Muito bem. Limpo a tela. Olha aqui que legal. Livro Homo Sapiens Harari, que era o primeiro livro, e o PHP 24 Horas Zezinho, que era o segundo livro. Então, o que eu fiz aqui, só revisando, trouxe uma consulta de toda a tabela, no caso, nossa tabela só tem dois registros, duas linhas, e eu prefiro indexar os meus elementos pelo nome, fica muito mais fácil, né? Eu já não sei se o título é o campo 1 ou o campo 2, então isso fica complicado para mim. Então, o título é mais fácil
Para isso, eu passo um parâmetro dizendo que eu quero trabalhar com FET, com a busca associativa. Isso vai me permitir acessar os elementos por string, que é melhor. Como eu sei que eu tenho dois registros, eu fiz manualmente. Peguei o primeiro registro, joguei na variável, peguei o segundo registro, joguei na outra variável. E como cada um deles é o meu vetor associativo, através do nome do campo, eu escrevi os dados. Mas claro, isso para a gente fechar porque é bastante conteúdo, né? Eu sei que eu tenho dois registros e apenas dois. Aí a gente vem a velha história, né? E se fossem 10, 100, 1000, eu ia fazer um a um? Não, a gente já domina repetição, né? Claro que a gente vai colocar na repetição. Então, por acaso, eu só tenho dois e sei que tenho dois. Eu poderia não saber. Então, a melhor coisa é que eu faça isso aqui na repetição. Então, ao invés de eu chamar de livro 1, eu chame de livro, né? E aqui eu tenha um índice. Armazene em livro. Aí, o que que eu faço? Eu apago isso aqui, eu apago isso aqui, eu apago isso aqui. E aí faço uma repetição. E aí depende se eu tenho 1, 2 ou 1000 livros. Isso aqui vai na repetição. Então, como é que ficaria minha repetição? For. Vamos até usar aqui, ó. For do índice 0 até o size of do meu vetor. Quem é o meu vetor? Resultado. Crescendo de 1 em 1. Então, o que que a gente fez? Simplesmente, ao invés de pegar elemento por elemento à mão colocando os índices, eu coloquei na repetição, indo de 0, que é o início de todo o vetor, até o seu tamanho, pegando a 1 e escrevendo aqui direto. Vamos ver se funciona. Funcionou. Ou se eu quisesse simplificar mais um pouco, com o for each. For each. Como é que fica com for each? Fica mais fácil. Fica resultado as livro. Ou seja, cada elemento do resultado vai para a variável livro. E aí eu pego os dados que eu quiser do livro. Funcionou também. Quero acrescentar mais alguma coisa aqui. Por exemplo, o ISBN. Só colocar aqui livro ISBN. E claro, como está na repetição, já alterou para todos. Legal, né? Então, só revisando rapidamente, faço minha conexão com o banco, aponto para que banco eu quero. No caso, o SQLite é um URL simples, não tem usuário, não tem senha, é só um arquivo que, se não existir, ele cria, e essa é o URL padrão. Primeira coisa, eu preciso criar a estrutura do meu banco, que são as tabelas. Como a gente, é um primeiro exemplo, a gente criou apenas uma única tabela, a de livros, né, montando seus campos com seus tipos, e executo aqui esse var dump simplesmente para a gente ver o resultado, ver se deu certo, né, já não precisaria, e executo essa tabela. Aí a gente pegou um arquivo que a gente tinha do PHP já com o objeto criado do livro e decidiu inserir esse livro no banco. Claro que eu não insiro um objeto, apesar que mais para o futuro a gente vai ver que tem essas facilidades sim com alguns frameworks, né? Você passar o objeto e ele facilitar a vida para nós. Mas isso é coisa do futuro quando a gente entender como funciona o básico. Fiz a nova conexão aqui, né? Não precisaria fazer a cada vez, mas também é futuro. Montei o SQL de insert pegando os dados do objeto e executei o SQL. E fiz isso para 2 livros. Para a gente saber se os dados tinham sido cadastrados e poder consultar os dados, viemos trabalhar com queries. Vejam que a conexão não muda, é a mesma. Montei um select geral,
né, de livros, para retornar todos os livros, e chamei o método query, que consulta e me retorna um estado, que é essa consulta montada, pronta, onde a partir dessa consulta eu digo busque tudo, fetch all. A gente viu que o fetch all ele retorna a possibilidade de duas formas, e tem outras, tá? Se vocês olharem aqui, fetch, mas também não é o caso, não é o momento e não é necessário a gente ver isso agora. Fetch bound, fetch class type, fetch column, a gente vai usar. Mas o que a gente precisa é saber que, por padrão, ele é o fetch both, que retorna como índice numérico ou índice associativo. O numérico é legal, mas não é muito prático. O associativo é mais interessante, que a gente consegue acessar os elementos através do nome do campo. E é exatamente o nome do campo que está lá na tabela como a gente criou, não do objeto, né? Não os atributos do objeto. Se vocês prestarem atenção, que não tem, aqui está tudo igual, mas eu acho que a gente criou aqui com underline, ano lançamento com underline, e no objeto, na classe livro, está assim. Mas o que vale na hora do fetch é o campo como está na tabela. Então, montamos a consulta e aí a gente consegue acessar elemento por elemento com o fetch associativo. E como retorna várias linhas, essas várias linhas estão dentro de um vetorzão resultado, onde a gente percorreu com for e com for each. Beleza? Eu acho que chega, né, para não ficar muito conteúdo. E a gente, na próxima aula, quem quiser ir testando, tem o método fetch, que aí retorna uma única linha. Aí para fazer busca específica, eu quero ver o livro 1, eu quero ver o livro 2. Mas eu acho que por hoje está bom. Na próxima aula, a gente faz a revisão e aí já dá a sequência fazendo outras buscas, e a gente faz algumas manipulações e executar outros SQLs, né, de deleção, de atualização de dados. Beleza? Acho que por hoje chega. Né? Estudem, assistam os vídeos. De atividade para essa aula, vou deixar só que vocês testem, né? Eu acompanho, como eu falei, eu consigo acompanhar pelo Moodle, se vocês acessaram tudo, então a presença vai ser baseada nessa participação. Eu teve uma ideia de uma professora que eu achei legal, que é pelo menos dar um comentário, um oi no vídeo, para a gente saber que vocês estão presentes. Claro, não garante que assistiu o vídeo todo, mas pelo menos que foi até lá. Né? Assistir ou não o vídeo todo, aí vai da consciência de cada um do que quer realmente aprender. Mas eu gostei dessa ideia, a gente podia colocar em prática, só de dar um oi no comentário para saber que chegou lá nos vídeos. Beleza? Então, é isso. Encerramos aqui e até a próxima aula.